Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. E aí, para levantar um assunto hoje que não é novo, também não é, acho que, muito velho, vamos falar de gestão de projetos com times virtuais. Mas não virtuais que eles não existam, que eles só estão longe da gente. Como se comporta uma equipe de projeto que tem times fisicamente distantes? A gente vai contar algumas histórias aqui, compartilhar algumas experiências. E aí, tem dois convidados aqui mais do que experientes nesse tipo de assunto. Fala aí, Pedro. Fala aí, Rafael. Olá, boa noite, pessoal. E aí, pessoal, Rafael, tudo bem? Fala, galera. Aqui é o Samuca. Tamo junto de novo mais uma semana. Falar um pouquinho com essa galera massa aí. Bora lá. Bora, então. Vamos definir só, antes da gente entrar nas experiências, né, de contar as histórias, acho que todo mundo tem história pra caramba aqui com relação a isso. O que a gente tá chamando de time virtual aqui? O que eu entendo? Aí vocês me corrigem e me complementam se faltar alguma coisa. Uhum. Mas times com participantes em locações diferentes, e aí em locações diferentes você vai ter fusos horários diferentes. Certo. Você tem que casar pra conseguir pôr todo mundo de vez em quando na reunião. Você vai ter idiomas diferentes. Uhum. E esses times acostumados com ferramentas de trabalho diferentes. E aí, você como líder de projeto, ou mesmo como participante do projeto, não precisa ser necessariamente o gestor, né? Vai ter que casar essas coisas todas para conseguir ainda conduzir o projeto e entregar alguma coisa. É isso? E ultimamente, né, eu vejo que até os locais agora, né, nesse período de isolamento acabou ficando virtual, né? Porque agora a gente também tem o time isolado, né, em locais diferentes, enfim, só uma parcela na fábrica, né? Eu também acho que a maior parte é essa que você comentou, né? Mas acho que até os times locais agora, né, acabou ficando uma gestão virtual também, né? Uhum. Mas quer dizer o quê? Ou pelo menos 90, boa parte do time, né? Boa parte do time. Você quer dizer, a galera que trabalha, por exemplo, na mesma fábrica, eles não se encontram fisicamente mais? Exatamente, o que é uma novidade também pra gente, né? A gente é acostumado, né, a fazer projeto que tava todo mundo ali na mesma salinha, montando, né, o projeto na mesma fábrica, né? Agora a gente não se vê, a gente adaptou também ferramentas, né? Então a gente tinha, por exemplo, o Scrum físico lá, né? Uhum. Que não existe mais, né? A gente teve que fazer um Web Scrum agora, né? Então... até os times locais eu vejo que também eles passaram por essa experiência de gestão virtual, né? Estão passando, né, por essa experiência. Mas enfim, né, acho que a maior parte você tem razão, né? São os times que a gente trabalha com a Alemanha, Estados Unidos, enfim, que também, né, isso acontece. E aí eu me empolguei agora, eu comecei falando do projeto, esqueci de perguntar pra vocês do background de vocês, né? Como todo projeto, eu comecei pelo lugar errado. Sem problema. Olá, Pedro, começa aí. Legal, vamos lá. Bom, eu sou o Pedro Paulo Pereira Rolim da Silva. Isso é uma pessoa só. O nome é um pouco grande, é uma pessoa só. Eu tenho alguma coisa como P na minha vida, porque meu nome tem 3 P's. Eu sou nativo de uma cidade chamada Piedade, eu trabalho com projetos, né? Então, o P é um negócio bem engraçado aí na minha vida. Tenho 31 anos, sou tecnólogo mecânico, também engenheiro de produção, fiz MBA em gerenciamento de projetos e aí nos últimos anos aí busquei também certificação de PMP, né, pelo PMI e certificação de Scrum, né, que são certificações aí da nossa área de gerenciamento de projetos. Trabalho como gerente de projetos aí desde 2013, numa multinacional da região de Sorocaba. O Rafael aí, que é o nosso amigo que está aí também hoje conosco, a gente trabalha junto, né, já tem um tempo, e a gente tem tido a oportunidade aí de desenvolver e implementar, né, na verdade, bastante coisa. Isso tem sido uma experiência muito legal para a gente, tem sido algo que tem contribuído muito aí para nossa carreira, para nossa vida pessoal e nossa vida profissional, sem sombra de dúvidas.
E aí, fora desse momento aí de organização em si, a gente... eu participei já nos últimos 2 anos aí, com algumas iniciativas aí com o Rafa em cursos que ele ministra em faculdades da região, né? Então também tem essa perna, digamos assim, de experiência que a gente gosta de compartilhar e tá participando aí, né? Tentando compartilhar um pouco do que a gente conhece com quem está estudando, enfim, com profissionais da área também, sempre trocando o máximo de informações que a gente conseguir. Acho que é isso, basicamente esse é o histórico. Aliás, o grupo que está participando hoje dessa gravação conduz quase que uma máfia de treinamentos de projetos na região de Sorocaba. Gostei da palavra, uma boa definição. É uma boa. Quase formação de quadrilha, velho. A gente acha que não ganha o suficiente pra ser, mas se pagassem mais, quase que seria. Se de graça a gente já faz, imagine pagando. O ganho nunca vai ser o que a gente merece. Esse é um bom jeito de ver as coisas. Bom, deixa eu me apresentar também, né? Então, eu sou o Rafael Pelon Cunha, eu tenho 28 anos, eu sou engenheiro mecânico de formação, né? Mas só na formação, né? Minha carreira inteira ela é voltada para o gerenciamento de projetos, né? Então, eu tenho a pós-graduação na área, né? Eu tenho as mesmas certificações do Pedro, né? A PMP também, a Scrum. Eu trabalho como gerente de projetos nessa mesma multinacional do Pedro, né? Desde janeiro de 2015. E como ele também comentou, né, eu tenho essa vertente da educação também, né, então desde 2015 também eu dou aulas e treinamentos, né, de temas, né, relacionados, né, ao gerenciamento de projetos, né, nas faculdades, né, agora também com alguns treinamentos online, né, então, né, me considero aí um grande entusiasta da profissão, né. Vamos lá, então a gente falou um pouquinho das ferramentas, a gente listou aí os requisitos, né, para ter um time de projetos virtual, como é que isso se comporta. Mas e aí, vamos dizer, você tem o seu time alocado, pode ser todo mundo na mesma planta ou não, ou em lugares diferentes ou não, países diferentes, né? E como é que vocês fazem a gestão desses times no começo do projeto? Que eu acho que é o ponto que talvez seja um dos mais complicados, né? Como é que a gente faz para alinhar entre todo mundo, por exemplo, horário de reunião, que é bom para todo mundo quando tem fusos diferentes, e quando tem ferramentas diferentes, por exemplo, vai usar Agile ou não vai? É aquele team building inicial, né? Que no presencial, né? Muitas vezes a gente chama aquele kickoff, né? Vai no auditório, né? Chama a alta cúpula, serve um cafezinho. Né? Então isso a gente já conhece, né? É uma prática que no local a gente sabe que anda bem, né? No virtual, né, a gente mexe com profissionais que na maior parte das vezes a gente nem conhece ainda presencialmente, né? E às vezes só vai conseguir, né, às vezes conhecer uma vez no projeto, né? Então a gente fala muito com o time da Alemanha, time da China, dos Estados Unidos. Esse ponto do fuso, né, é um grande desafio, porque quase sempre, né, ultimamente a gente tem a China envolvida, né, e aí a gente já tem um déficit gigante já de fuso, né? Então a gente também, enquanto líder, tem que se doar, né, nesse sentido, né, para muitas vezes fazer um horário ruim para a gente aqui, né? A gente tem experiência, né? O Pedro também, de liderar projeto aqui pelo Brasil, mas o time ficar na Alemanha, na China, né? A gente nem ter, às vezes, membros aqui no Brasil, né? Então a gente adapta o fuso, né? Muito vendo aí, né, o horário da China. E a criação inicial do projeto, né, quando a gente não conhece ninguém, né? Então a gente, ultimamente a gente tem partido muito por uma ideia de Canvas, né, Pedro? Então a gente, para abrir aquele termo de abertura tradicional nosso, né, entender o que a gente vai fazer, né, isso não dá para fazer aí de um jeito robotizado, né? Então agora usar um Canvas, né, um Project Model Canvas, por exemplo, né, é uma forma que a gente gosta bastante, né, para a gente começar a coletar requisitos, sabe? Então começar a pensar em time, começar a pensar no que a gente quer, né? E só com essa iniciativa, né, acho que o time começa a ver que a gente tem uma abordagem bem aberta, né, para a gente começar a junto fazer esse time ser construído. Sem dúvida, acho que esse primeiro contato que a gente tem com o time, ele é essencial, porque acho que é ali que a gente
vamos dizer, que a gente conquista a confiança dos membros de time para estarem participando e se sentirem ali de fato, né, membros importantes daquele projeto, né? Então, esse primeiro contato, esse início de projeto é muito importante nisso, e aí quando a gente cai em times virtuais, né, em que a gente vai pensar em pessoas alocadas em outros países, a preocupação com o fuso, acho que essa é inevitável, né? Acho que mesmo em times locais, né, quando a gente vai marcar uma reunião, a gente precisa estar sempre atento, né? Acho que essa é uma boa prática de agendamento de qualquer reunião, né? A gente se preocupar com o horário que a gente vai marcar essa reunião, muitas vezes até mesmo o dia, né? Para que a gente sempre tenha pessoas lá dispostas a dar o melhor resultado possível, né? E quando a gente extrapola isso para uma China, por exemplo, aí a gente cai a gente inevitavelmente cai num campo de doação, né? Até enquanto você consegue gerenciar o fuso horário ali num período da tarde, onde, por exemplo, na Alemanha já é à tarde, aqui ainda é de manhã, né? A gente ainda está dentro do nosso período de trabalho, então acho que isso corre ainda com uma janela menor, mas ainda corre com uma certa naturalidade, sem demandar tanta doação, digamos assim, tanto sacrifício, digamos assim, do time, né? Mas quando a gente cai com China, aí o negócio vira realmente sacrifício, doação de todos os lados, né? A gente teve aí projetos e bastante reuniões no último ano com a China, e aí, por exemplo, a gente tinha que marcar reuniões 6 horas da manhã, que pra gente é 1h30 antes do horário normal que a gente costuma entrar, né? E para eles já é 6 horas da tarde, já é talvez 1 hora além do horário que eles normalmente já teriam ido embora para casa, né? Quando a gente fala desse fuso horário gigantesco, ou que vira o dia, a manhã e a noite, né? Então, aí é doação, é sacrifício puro que a gente tem que se dedicar e estar comprometido em fazer essas reuniões necessárias para dar sequência. Aí acho que é inevitável a gente cair nesse campo. Uma coisa que eu convivi muito nos últimos tempos também, com projetos em times assim, né? Que acho que vale mencionar também, é quando a gente precisa reunir pessoal de gerência para cima, né? Digamos assim, para montar um steering committee, por exemplo, né? A agenda desse pessoal costuma ser muito mais cheia, né? Ou quase que travada por completo. E muitas vezes você tem ali 4 horas para marcar uma reunião no dia que você precisa, que, né, para eles é a nossa manhã e a tarde para eles. E aí você olha lá, só tem o horário do almoço disponível. Você vê claramente que é o horário do almoço do cara, né? O período ali, 1 horinha reservada entre a manhã e a tarde do cara. Então a gente precisa buscar esse feedback, buscar esse alinhamento com as partes interessadas, né, para ver qual é o melhor horário. E acho que ter bom senso, né, também. Isso, o bom senso, ele é sempre bem-vindo aí nessas horas para a gente conseguir gerenciar tudo isso, né? Mas é realmente um desafio bem grande. Eu tive um gestor que vocês conhecem, mas eu não vou entregar o ouro aqui. Ele dizia que você não se marca reunião de segunda-feira antes do meio-dia e sexta-feira depois do meio-dia. Gosto do pensamento. Claro que isso é uma extrapolação, né? Mas a mensagem que eu guardei disso tem que ter um pouquinho de bom senso e de ser mancol para marcar a reunião, né? Exato. E tem um ponto que está acontecendo bastante nesse período de isolamento social e home office, né, que também atiça muito a ansiedade, né, das pessoas, né? Então, eu estou recebendo muita reunião que foi marcada no domingo para segunda, 7h30, sabe? Então a gente chega na segunda no home office e aí você tá ligando e 7h30 já tem alguma reunião que você nem sabe o que é, enfim, você nem viu a pauta, né? Então isso tá rolando muito também, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Porque é um período que às vezes o time não vai estar com a energia que você espera para solucionar, né, o objetivo da reunião, né? Então, né, acho que esse bom senso é muito importante. Eu tenho a impressão que o cara que marca a reunião sexta-feira à tarde para segunda-feira, 7h30 da manhã, esse cara não quer ter a reunião. Ele só quer contar para alguém e falar assim, ó, eu marquei, ninguém apareceu. Ou ele só quer se livrar daquilo que tá na cabeça dele. Não é justo, cara. O anseio pela resposta, né? O anseio pela solução, enfim, algo do tipo.
Mas eu concordo também com o pensamento, eu concordo que é uma extrapolação, mas o início ali da segunda-feira, a gente, como o Rafa comentou, a gente tem sido pego de surpresa, às vezes, com algumas situações dessas, e é um momento que você ainda nem abriu as suas coisas, né, digamos assim, de trabalho ali normal, e o lembrete já tá pingando para você entrar numa reunião que você, até o dia de trabalho, você não tinha, né, então... Não, eu não considero uma boa prática aí, digamos assim, nesse gerenciamento aí das reuniões, né? O bom senso, eu acho que ele é sempre necessário. Deixa eu perguntar para vocês, qual que é normalmente o tamanho do time de projeto que vocês têm com a galera espalhada em vários lugares, assim, com fuso diferente, nesse tipo de situação? A experiência que eu tenho aqui com times, principalmente que envolvem outros países, né? O time tem girado aí, de fazer uma conta meio rápida aqui, mas tem ficado em torno aí de 6 a 8 pessoas, né? O time que a gente trabalha localmente, ele é bem maior, né? O time localmente, eu falo em projetos, né, de produto do Brasil, né? Então ele é muito maior que isso. Aí a gente pode extrapolar para umas 15 pessoas aí com tranquilidade. E que como o Rafa comentou no começo, né, do episódio, que esses times também hoje são times virtuais para nós, né? Esse pessoal faz muito tempo, desde que começou a pandemia, faz bastante tempo que eu não me reúno com todos na sala. Encontrei um ou outro nos dias que eu tive que ir para a fábrica, acho que uns 2 no máximo. Todo o resto faz 4, 5, 6 meses que eu já não vejo eles mais, né? Mas pensando em times com pessoas fora do país, de fato, o time fica em torno de 6 a 8 pessoas aí, pensando no time de trabalho mesmo, sem pensar em steering committee e outras esferas, né? Falando em membro de time mesmo, né, Pedro? Não no staff, né? Se a gente for contar o staff, daí a gente extrapola, né? Mas se for pegar em membro de time, né? Acho que acho que é essa média aí mesmo. Exatamente. E todo mundo vai bem no... O idioma escolhido, imagino que é o inglês, né? Para todo mundo. Perfeito. É outra barreira, né? Quando a gente está com esses membros de time, né? Até por eles serem escalados, né, para ser membro de time, né? Então eles têm um nível de inglês globalizado, né? Então a gente se entende bem, né? O ponto é que às vezes você precisa tratar algum assunto bem específico, né? E que aí você precisa extrapolar esse membro de time e vai lá na pessoa da fábrica, né? Vai lá naquele staff, por exemplo, né? Para discutir algum assunto em específico, né? Junto com esse membro de time, né? Que o representa, né? Mas a gente vai de fato falar com ele, né? E aí muitas vezes a gente pega um inglês que não está acostumado, né, a tratar com pessoas de outro país, né? Então isso acontece na China, né? Em outros países asiáticos, né? A gente tem, né, às vezes uma dificuldade, né? Uma dificuldade nossa, né? Entre eles se entendem, né? Então é mais da gente às vezes entender o que está acontecendo lá, né? Então acontece sim, acontece. Sem dúvida. Tem uma história de um projeto que eu participei uma vez. O líder de projeto, ele estava na Argentina. A gente estava trabalhando como PMO, como suporte em Sorocaba, no Brasil. Uhum. A ideia do projeto era, na verdade, instalar um escritório de vendas na Colômbia, em Bogotá. Então ia ter lá, tinha uma análise de marketing, que lá tinha um mercado não explorado, e daí a empresa precisava colocar lá um escritório e estava suportando como PMO, né? Como escritório de projetos. E, cara, foi uma das experiências mais interessantes que eu tive, assim, com relação ao time multicultural e time virtual, porque só tinha gente na planta em Sorocaba. Uhum. E daí, de novo, né, o líder de projeto na Argentina, a gente tinha advogados na Espanha, porque foi o país escolhido da onde pegar os advogados, que eles podiam se comunicar mais fácil com a matriz nossa na Alemanha, e também falavam o espanhol para poder falar com o pessoal de Bogotá. A gente tinha equipe de, né, parte dos stakeholders, do steering committee também. Uhum. E aí, cara, quando eu botava essa galera toda na reunião no telefone, então você tinha Argentina, Colômbia, Brasil, Alemanha e Espanha na mesma call. E o fuso não era tanto um problema, porque esses países, se você pega ali o meio da manhã, acaba casando para todo mundo, né? Você acaba ajudando todo mundo. Não é tão ruim.
Mas uma coisa que foi difícil, que eu lembro, foi acertar a ferramenta de trabalho. Porque a gente trabalhava muito com cronograma e tinha lá o MS Project, mas aí, faltava a galera se alinhar, e aí às vezes saía altas discussões na reunião, cada um com o seu nível de inglês, né? E a pessoa, quando fica irritada, o inglês dela vai embora, né? Ela começa a ficar mais difícil, parece. Numa situação de pressão é difícil falar um outro idioma, é entendível. Mas, cara, eu sei que demorou acho que uns 2 meses pra gente conseguir numa reunião, todo mundo... Ok, vamos conversar, a gente precisa acertar isso, a gente precisa acertar o relacionamento aqui, galera. Isso não tá indo bem. Tava começando a ter atraso no projeto, tinha muita coisa não entregue por falta de entendimento. E é engraçado porque a solução final, que todo mundo concordou que isso vai ajudar, era um simples Excel, uma lista de open points, né, aquele plano de ação basicaço, clássico, aberta durante a reunião, durante o call, para todo mundo ver o mesmo documento. E aí eles queriam que a gente, como escritório de projeto, só digitasse. Falou, a ação é essa, então digita na hora, pra gente ver o que vai ser feito, que aí eu consigo ler com calma na hora da reunião e concordar ou não, ou adicionar coisas ou não, no que foi decidido. E, cara, depois disso a coisa caminhou bem. Olha só, né? Não era cronograma, não era nada muito sofisticado, o pessoal só queria um Excel escrito na hora, ali ao vivo, com o que foi discutido para poder, talvez, acertar alguma aresta do idioma ou da discussão que não ficou entendível. Isso que eu acho que é agregar valor, né? Às vezes a gente fica, né, pensando, né, tanto em ferramenta, né? A ferramenta tem que agregar valor, né? Eu tive uma experiência parecida, mas a minha foi ao contrário, né? A gente tem a prática aqui no Brasil, né, de ter o nosso cronograma, né, em project, né, ter o caminho crítico bem destacado, né, e levar para as nossas tracking meetings, né, que são as reuniões de acompanhamento, né, com o time. A gente leva lá um resumo, né, desse cronograma e das principais ações da semana, né? E aí a gente troca uma ideia ali semanal, né, em alguns projetos quinzenais, vê o cronograma, vê o plano de ação, né, vê a análise de risco, né, fala o que está acontecendo no projeto, enfim. E uma vez eu fui com essa prática, né, para um time que era fundamentalmente alemão, né, então formado por membros de time lá da Alemanha. E eu lembro que quando eu comecei a abrir o plano de ação, né, com os prazos que eu já tinha alinhado, né, com os membros de time no cronograma, uma das pessoas perguntou para mim por que eu estava abrindo um plano de ação se ele já falou que vai entregar nessa data, né? Então, se eu não for entregar nessa data, eu te falo, né? Você não precisa ficar preocupado com isso, né? Então, aí você vê que já era o oposto, né? Então, ele falou, cara, já falei que essa data, se eu tiver algum problema, eu te falo, né? E não é, né, muito a prática do que a gente segue, né? Mesmo que a gente não tá cobrando, né? A gente tá fazendo aí um follow-up, né? A gente tá acompanhando, né, o que tá acontecendo, né? E aí a pessoa fala um pouco da ação, né? Enfim, né? Já comecei a usinar, já comecei a trabalhar, enfim. E ele não achou legal, né? Então aí eu tive que mudar, né, a abordagem, né? Eu só levava ali um resumo do caminho crítico ali em um PowerPoint, né? E aí se alguém tivesse algum ponto a levantar, a gente conversava. Mas ele já viu como uma ofensa, entendeu? Ver a gente cobrar um prazo que ele já falou que ia entregar, né? Aí é esse embate cultural do negócio, né? Se estou entendendo, além de gerir os encalços todos aí do projeto, também tem que gerir toda a parte pessoal, cultural, tudo isso tem que casar para o projeto funcionar. Não, basicamente isso mesmo, porque imagine que quem entrega as coisas do projeto, né, quem agrega valor ao projeto são as pessoas, né? E se a gente não... As pessoas, acho que a gente pode facilmente colocar como a parte principal do projeto, né? E se a gente não estar atento, não estiver atento às pessoas, a como fazer a comunicação, atento a esses detalhes, né, que afetam a vida dos membros do time, a gente não está demonstrando aí, não vai conquistar o membro de time, né? E no final das contas, isso é muito prejudicial ao projeto e a gente tem que estar atento a tudo isso, com certeza. Essa aí é a perguntinha até da aula, né? Qual que é o principal componente de um projeto, né? Exatamente. Então as pessoas ficam muito com o cronograma na cabeça, né? One page report, enfim, isso tudo é muito importante. Mas o principal componente são as pessoas, né? Então, o papel do gerente de projetos ele vai muito além, né? Fazer um bom cronograma, ter uma boa comunicação, isso aí né? É um requisito obrigatório da profissão, né? Mas esse tratamento, né, essa gestão das pessoas, né, é o grande pulo do gato aqui, né? Sem isso, seja presencial, seja virtual, o projeto não vai para frente. Mais que dominar as ferramentas e a parte técnica do gerenciamento de projetos,
o líder de projeto, ele precisa moderar muito bem as coisas, né? Ele tem que ser um bom moderador, desde de moderar uma reunião até moderar ali o encontro com as pessoas, enfim, todos esses aspectos que a gente comentou, né? Então isso está intrínseco à função, sem sombra de dúvidas. E é uma das grandes belezas da profissão, né? Porque uma coisa é você engajar uma pessoa quando você tem um nível hierárquico em cima dela, né? Então, né, eu sou seu chefe, né? Eu faço um plano de ação e falo que você tem que entregar, né? Então, aí você tem uma pressão hierárquica em cima do negócio, né? No caso aí da liderança de projeto, né, em estruturas matriciais, funcionais, né, que é o mais comum, né, o que mais a gente encontra, você engaja a pessoa, você motiva estando no mesmo nível hierárquico, né? Então, para mim, é uma das grandes belezas da profissão, é essa. Para mim, sem sombra de dúvidas também, é o que a gente conhece aí, né, no nosso vocabulário, como criar significado nas pessoas, né? E isso, sem sombra de dúvidas, é algo que me encanta, sem sombra de dúvida, a coisa que mais me encanta dentro de gerenciamento de projetos é esse relacionamento com as pessoas, né? O criar significado, né? Mostrar para as pessoas que elas precisam, digamos assim, que aquele projeto tem determinada necessidade, que ela entregue aquela atividade, mas não é simplesmente porque a gente colocou o nome dela no plano de ação, colocamos a data e ela tem que entregar. Não, existe um objetivo maior, né? Existe o valor que ela está agregando ali naquela atividade, todas as discussões que a gente gera, né? O produto final do projeto, né, que vai trazer o resultado final também, que vai trazer todo esse significado para todo mundo, né? Então, isso tem que ser muito bem vendido, isso tem que ser muito bem, tem que ser colocado de uma forma muito transparente com os membros de time. Tudo isso gera esse engajamento, gera essa energia, essa sinergia entre os membros, de modo que o time seja de fato um time. Apenas pessoas, cada um no seu lugar, fazendo o que está escrito na planilha e na data que está escrita na planilha, né? A gente tem que fazer com que tudo se converse, né? Pessoas se conversem, as ações se conversem de uma forma boa, gostosa e que gere o resultado que a gente quer lá no final, que é o objetivo do projeto, né? Então, isso me encanta sem sombra de dúvidas. E, galera, como que vocês têm... E qual que é a visão de vocês com essa nova metodologia que a gente tem que usar agora, né? Aliás, vocês já citaram que vocês já geriam projetos com pessoas de outros países e já usavam os meios virtuais, né? Mas imagino que isso era muito comum, talvez, quando você tinha alguém lá de fora, de outro país. Mas pensa que você tem uma gestão dentro da própria planta, da tua localidade aí, que até tempos atrás todo mundo se falava, se encontrava ali no café, no pé da máquina. Como que tem sido essa gestão agora com todo mundo virtual? Tem aquela questão, tipo, você viu o cara, se o cara não estava gostando, se estava gostando. Agora, é só no telefone, se bobear, o cara dá balão e nem entra na reunião, né? Como que tem sido talvez para quem não estava talvez tão conectado com isso, tem alguma diferença? Como vocês veem isso? Pro time que a gente estava acostumado ali presencialmente, né? Uma mudança, foi realmente, agora com a situação de pandemia, foi realmente uma mudança muito drástica, né? E aí é inevitável que a gente caia num aumento, digamos assim, da quantidade de informação que a gente acaba trocando por mensagens, né? A gente tem os comunicadores, as ferramentas de comunicação interna, né, da empresa, e coisas muitas vezes que a gente conversava às vezes no corredor ali presencial enquanto estava passando por uma outra reunião, né? A gente já levantava da mesa, já chamava rapidinho, já tinha que conversar algum assunto ali que era pertinente, né? E agora com isso não existe mais. Então a gente tem as ferramentas de comunicação para usar e se a gente também for falar, imagine a quantidade de pessoas que estão entrando em contato com a mesma pessoa que você quer falar, através ali de um Skype da vida, né? Agora o Microsoft Teams, né? Então a gente tem que também usar essas ferramentas, mas usar elas bem, né? Não adianta a gente sair querendo falar tudo que tem que falar ali, digitando, né, durante todos os momentos do dia. A gente precisa usar essas ferramentas, mas usar elas com... fazer um bom uso dessas ferramentas, né?
Usar aí realmente, talvez uma vez por dia para fazer os alinhamentos necessários e alinhar uma ou outra coisa ali por mensagem, mas a gente tem que ter esse bom senso também no uso dessas ferramentas, que são sim muito importantes, mas precisam ser bem utilizadas, né? E sem sombra de dúvidas, eu acho que o Rafa vai concordar comigo, a gente tem um fator primordial aí nessa gestão de time que era presencial e agora se tornou virtual, que é a questão de confiança nos membros de time, porque a gente tem reuniões periódicas em que a gente se reúne, todo o time, faz acompanhamento das ações, discute todos os tópicos necessários ali da semana. A gente, né, usa de outras ferramentas, né, para registrar tudo isso, fazer todos esses alinhamentos também, como um Scrum da vida, uma ata bem elaborada também, que é enviada para o pessoal e tudo mais. Mas a gente tem que dar espaço para o time trabalhar, né? Não adianta todos os dias da semana a gente querer entrar às 7h30 no computador, querer chamar o membro de time para conversar, para ver como que tá. A gente precisa ter confiança no pessoal, né? Então ele tem que se sentir também livre para desempenhar a função dele e gerar o resultado que a gente precisa dentro do projeto. Acho que você concorda comigo, né, Rafa? Até se quiser complementar. Sim, sem dúvida, né? Eu vejo como 2 pontos principais aqui, né? Eu acho que um é exatamente a confiança que o Pedro comentou, né? Então você tem que alinhar as ações, mas confiar no membro de time, né? Eu conheço o líder de projeto agora, por exemplo, que quer fazer essas reuniões de acompanhamento sempre com vídeo e obrigar o membro de time a ligar o vídeo também para ele ter certeza que o cara tá vendo a reunião, sabe? Então acho que esse não é o caminho, né? Então, a confiança, né? Quando você passa dessa linha aí, né, de não confiar no membro de time, você tem que tratar o assunto com ele em particular ali, né? Mas é um caso muito específico, né? No geral, você tem que confiar no time que você está trabalhando. E o segundo ponto, eu acho que o poder de síntese de comunicação do líder do projeto está sendo muito testado agora, né? Então, eu vou dar 2 exemplos aqui, né? Eu já comentei um pouco sobre o Scrum, né? O Scrum só para falar para quem não está acostumado, né? Então é uma prática ágil, né? Uma metodologia ágil de gerenciamento de projetos, e nós trabalhávamos na fábrica, né? No mundo presencial, com uma sala física mesmo, então com um quadro de Scrum físico, com cards que você jogava lá. A gente tinha até uma bola de rugby na sala, né? Então quem ia falar pegava aí a bola de rugby, né? Já que o nome Scrum, né, ele deriva aí de uma formação de jogo do rugby, né? Enfim. Então isso era físico, a gente teve que passar tudo para o Microsoft Planner, né? Então a gente teve que usar aí uma nova ferramenta, uma síntese da comunicação também, né? A gente continua utilizando, mas a gente teve que fazer uma mudança e uma síntese disso, né? E essas reuniões todas de acompanhamento, enfim, as comunicações do líder do projeto, né, que é o segundo ponto dessa síntese que eu gostaria de destacar, a gente tem que ter um foco muito maior ainda no objetivo, né? Então, imagina fazer uma tracking meeting hoje de 1 hora, sabe, muito longa, só você falando, né? Então, acho que surge um negócio aqui que talvez antes já existisse, mas fosse negligenciado, né? Que é a comunicação inclusiva. Né? Então, o líder do projeto, ele tem que trazer todo mundo para a reunião, né? Ainda mais no mundo online, né? Então, ele tem que incluir todo mundo naquela discussão. As pessoas têm que ver que aquele cronograma está junto, ele tem ação, ele tem que comentar, né? Porque senão ele vai ficar 1 hora só o líder do projeto falando na reunião e não vai, né, chegar a lugar nenhum, né? Então, eu acho que essa comunicação inclusiva, ela é outro ponto que nessa gestão agora remota, ela ganha muito destaque, né? É engraçado que a gente tem visto muita discussão no sentido de, mas daí time virtual você perde aquela questão de ver a pessoa, fazer a leitura corporal, saber se a pessoa está incomodada ou não, se ela está feliz, concordando ou não, né? A gente perde um pouco desse aspecto, ainda mais em reuniões sem a câmera ou só num bate-papo onde você só tem o áudio. Mas tem coisas novas aparecendo e é engraçado porque em alguns projetos a gente tem membros de equipe que tem gente que, cara, o cara trabalha super bem, super rápido por texto, por mensagem, tanto que você consegue muito mais retorno e coisas cumpridas só por mensagem, até melhor do que por e-mail. Então a mensagem de Skype ou de Teams funciona bem. Tem gente que vai bem no áudio, por telefone,
trabalha algumas coisas até na hora ali pelo som, e tem gente que é pelo vídeo. É verdade. Então você vai ter vários níveis de gosto pela tecnologia dentro do time que você tem que acabar balanceando, assim como você balanceava outros fatores antes quando era presencial. E é curioso isso, cara. E você, para cada equipe de projeto, para cada pessoa, você vai ter uma abordagem diferente, e aí vale a pena testar essas aproximações de formas diferentes também. Sim, sem dúvida. A gente viveu isso muito, né, Pedro? A gente faz um evento na fábrica que é workshop de riscos, né? Então a gente vai começar um projeto novo para a gente dar aquele boom, né? Levantar aí os riscos iniciais, a gente faz um workshop de riscos com os membros de time, né? E no começo, né, lá atrás, a gente ainda não tinha a prática de passar um papelzinho, sabe? Né? Que a gente chama de técnica Delphi, né? É uma prática aí que para quem tiver um interesse, vale a pena dar uma pesquisada também. E aí a gente passa um papelzinho ali no workshop, né? E as pessoas escrevem, né? Mas quando era para elas falarem mesmo, sabe? Levantar a mão e falar, a gente não tinha o mesmo número de participação, né? Porque ninguém quer levantar a mão e falar que tem um risco na área dela, por exemplo, né? E aí... E no texto, né, ou seja, quando você passa no papelzinho, esse membro de time é um cara que dá muitos detalhes, por exemplo, de um risco, né, porque ele faz escrito, né. Então isso, né, como você disse, né, Rafa, isso já existia também no presencial, mas agora exige novamente do líder do projeto se reinventar, né. Então, novamente, ele tem que entender, né, onde que ele vai entrar. E se atentar à maneira que cada membro de time prefere, né, receber essa comunicação, reforça tudo que a gente já falou aí hoje, né? Que o líder de projeto tem que estar atento a esses aspectos com as pessoas, né? Esse feeling aí dele em como que cada membro de time reage melhor ou pior nas ferramentas e nessas abordagens, né? Eu tenho um caso legal, que em cima disso que o Rafa comentou, da questão da análise de riscos, né? Que eu nessa pegada aí de compartilhar as coisas, eu fiz um convite com uma outra pessoa da fábrica para ela ver como que era o nosso workshop de riscos, né? E ela viu essa ideia do papelzinho e tal, que a gente distribui o pessoal, e no final da reunião ela falou, nossa, que legal, né? Eu vi que vocês passam o papel para as pessoas escreverem. Eu achei isso muito legal, porque eu sou tímida e eu não conseguiria levantar e apontar um risco dentro da minha área dessa forma. E pelo papel eu consigo, né? Então é um case que um feedback que eu recebi e que a gente vê que está funcionando bem aí para cada, adaptado para cada tipo de pessoa, né? Bacana, show de bola. Esse é o melhor feedback, a melhor coisa para confirmar que tá fazendo certo, né? Queria que você falasse um pouquinho da Masterplan. Muito bem, importante. A Masterplan é uma iniciativa, né, do Pedro, né, minha, né, e de mais um amigo nosso de profissão, Felipe Camargo. Então a gente criou ela, né? Hoje ela é uma página no Instagram, tá? Então é mp.learntogether, e a gente está postando dicas, conteúdos, discussões sobre temas relacionados à gestão de projetos, ao mundo corporativo, mas também como uma abordagem da pessoa usar aí alguma dica para a vida dela, né? Então a gente está indo com essa abordagem, né, a gente também aproveita para lá divulgar os nossos cursos, né? Então a gente tem curso presencial, agora a gente tem curso online também, a gente também usa essa ferramenta para a gente divulgar os cursos. E por coincidência, nessa semana a gente falou sobre reuniões. Então lá tem dicas sobre reuniões online, dicas sobre trabalho remoto, enfim, vale a pena dar uma olhada lá. É isso aí, e só complementando, a gente acredita muito exatamente no que diz o nome aí, né? No Learning Together, né? Nessa troca, né? O Rafael Vulcani e o Samuel sabem muito bem do que a gente está falando, mas em realmente compartilhar conhecimento, né? Compartilhar experiências. Acho que a gente cada um tem sua vivência e a gente só tem a ganhar, né? Em cima, quando a gente troca isso e quando a gente aprende com o outro, né? Muitas vezes a gente tem uma situação que o outro já vivenciou, e nisso a gente consegue fazer com que os dois lados ganhem, né? Então a gente acredita muito nessa colaboração entre as pessoas, né? Isso é algo bem, bem forte pra gente que faz toda a diferença na nossa gestão e na nossa vida, aí, sem dúvida. Muito bom.
Olá, boa noite. Eu sou o Pedro. Eu comecei mal demais já mandei malzaço aí na primeira. Vai de novo, cara, vai de novo, eu troco lá. Ninguém vai saber, só a gente. Melhor. Quer trocar enquanto isso, enquanto ele entra de Manda novo? ver. Gravo aqui um... Olá, boa noite, pessoal. Acho que só isso mesmo, né? Só pra... Eu fiquei esperando. Eu vou deixar essa versão inteira. Eu sou o Pedro, mas você já falou, né? Você já falou meu nome. Não, tranquilo, cara, não tem erro, não. Tudo vai pra edição. E o que ficar engraçado vai pra piadinha do final. Sucesso. Eu já produzi um bom material aí, já, então.